Então, se eu te perguntar da aleatoriedade, do determinismo, quando eu quero mudar, como é que eu sei que sou eu que quero mudar ou foi porque eu virei uma esquina em 2001 e eu quis mudar em 2024? Não é um beco sem saída pensar assim? Assim, pensar que as coisas são determinadas, sobre isso, eu fiz até um desenho pro Wesley. Eu cheguei a desenhar num papel como é que funcionava, desde a placenta até emergir um comportamento. Um exemplo, né? Você vai ter, por exemplo, 20% de chance de fazer tal coisa, 20% de fazer X, 20% de fazer Y e 60% de fazer Z, sei lá. Dependendo como você viver daqui pra frente, aí é uma tese. Por isso que eu queria escrever mais um artigo científico sobre isso, mas eu não queria fazer mais um pós-doutorado pra escrever outro artigo científico, eu não tenho mais saco pra programa de pós-graduação. Mas eu acredito que depende de como você vive, você aumenta a probabilidade. Mas digamos que as probabilidades sempre vão ter que fechar 100%. Mas eu escolho como que eu vivo? Deterministicamente, você já tá... Assim, se for pensar deterministicamente, você já é, entre aspas, determinado por aquilo que você está inserido. Mas a pergunta é, você tem alguma medida de liberdade por pensar diferente, por estar pensando agora diferente? Seria essa a pergunta. Você consegue, por exemplo, aumentar a probabilidade ou não? Porque, vamos dizer assim, antes do comportamento existir, de fato, ele é probabilístico. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Por exemplo, se fosse fazer um escrito, antes do comportamento acontecer, ele é probabilístico. Como assim? Dá um exemplo prático. Por exemplo, você tem 20% de chance de tomar um café, você tem 20% de chance de acender um cigarro, ou você tem 60% de chance de correr. Mas aí você decide, por exemplo, que na tua vida não cabe mais cigarro. Então, por mais que seja difícil, em algum momento você vai começar a reduzir esse próximo comportamento que tem essa probabilidade de ocorrer. Mas e o comportamento antes de mudar, o comportamento de pensar. De pensar que quer mudar, vem da onde? Aí já entra em outra probabilidade anterior a isso, porque já está começando a pensar. O próprio pensamento seria uma probabilidade, por exemplo. Em nenhum momento Em nenhum momento eu tô no controle? Cara, se a gente for pensar, por exemplo, é que a gente não consegue, a gente tem uma dificuldade muito, a consciência é muito limitada. Isso é uma coisa que eu também... Vamos pegar, por exemplo, um filme de 1977, chamado Noivo Neurótico, Noiva Furiosa, cujo nome original é Annie Hall. Nesse filme, existe um personagem infantil que ele decide não fazer mais o tema de casa. Porque o universo vai acabar daqui a alguns bilhões de anos. A plateia sempre riu dessa cena. A mãe do menino e o psiquiatra achavam que ele estava maluco. Mas numa escala universal, ele tá brutalmente certo, cara. Brutalmente certo. Só que a gente não consegue pensar que a matéria que tá hoje constituindo o que tá aqui, todos os guri que estão aqui, eu e você, é originária de explosões supernovas em locais, um gazilhão de matéria originada em explosões supernovas em lugares do universo que eu não consigo nem imaginar porque minha cabeça é limitada. Cara, eu sinceramente às vezes não entendo porque as pessoas vão pra coisas mais místicas, etc. Porque, cara, isso já é incrível demais. A gente não consegue nem lidar com isso. A gente não consegue nem lidar com o que a gente descobriu direito, cara. Então, quando a gente pensa em comportamento, é a mesma forma. Eu acho que isso tá escondido. E isso, vamos dizer assim, o primeiro ambiente que os behavioristas, os etólogos, enfim, mais os behavioristas falam, é a placenta da mãe. O que é isso? O quê? Behaviorismo. É a ciência que estuda o comportamento. Vamos dizer assim, que fala que o ambiente é determinante pro comportamento. Existem os behavioristas mais radicais e os menos radicais. Tá. Os radicais dizem que qualquer um pode ser Mozart, por exemplo. E os menos radicais vão, dependendo como o ambiente modula, etc. Mas eu prefiro entrar nas teorias da cognição e perceber que a gente é interdependente com o mundo, etc. Então as coisas ficam um pouco mais complexas do que isso. Como eu falei, aí vem mais uma vez naquela ideia da
da teoria do caos aplicada ao comportamento humano. Os behavioristas, então, vamos dizer assim, eles colocam a placenta como o primeiro ambiente. Até tem um ótimo estudo sobre isso, é do Dutch Hunger Winter, o inverno da fome holandesa, que basicamente, pela desnutrição das mães, até 3 gerações depois, as crianças tiveram problemas na metabolização de açúcar e até declínio cognitivo, em alguns casos. Então, o primeiro ambiente, isso já mudou completamente a vida de uma criança que nasceu, por exemplo. Então, a placenta é até engraçada, porque eu sempre lembro dos hebreus e dos egípcios, né, que eles tinham nomes lindos para a placenta, doadora da alma, portadora da vida. Aí vem os gregos para dar o nome de placenta, é bolo achatado, a tradução. Eu sempre acho engraçado isso, não sei por quê. E desde a placenta, então, já começa uma determinação. Já começando a ser determinado desde a placenta por várias coisas que você não controla. Então, já é teu primeiro ambiente ali. Então, tudo que você é depende... Da placenta. Pode ser... Ou a gente sabe com certeza que a placenta influencia. Você acha que ele influenciou a ponto da gente estar conversando agora? Tem que. Aí que tá a sacada. Tem que ser assim. Porque talvez se minha mãe não tivesse se alimentado bem, por exemplo... Eu não teria capacidade de ter lido tanto. Sei lá, só chutando aqui. Então, talvez, sei lá, eu não ia ter conhecimento que tenho hoje, ou não ia viver o que eu vivi. Eu não sei, pode depender de várias coisas. Quanto minha mãe se estressou também, tudo isso influencia. Mas eu tô falando isso, cara, que quando a gente analisa, mais uma vez, idiograficamente, a gente sempre vai descambar numa imprevisibilidade total. Isso é uma coisa pra mim que tá claro. Sempre que a gente for analisar um indivíduo de maneira pormenorizada, a completude de um indivíduo, a gente vai descambar pra teoria do caos. Porque daí você vai ficar, tá, mas o pensamento também... E tu vai indo, e tu vai retrocedendo. Como se infinitos fios... Até essa é uma analogia que, se não me engano, o Sapolsky faz no último livro dele. É como se infinitos fios se segurassem desde a placenta. Desde a placenta. É como se infinitos fios se segurassem desde a placenta. Então, se eu for nesse raciocínio de qual foi o pensamento anterior, eu vou chegar numa placenta. Aí tem uma coisa que eu acho massa. Digamos assim, a gente falou que o comportamento é probabilístico, beleza? O mundo é determinado, probabilístico, beleza. Até não eclodir o comportamento. Até não eclodir o próximo comportamento, ele ainda fica oculto. Tal como uma partícula subatômica, digamos. Eu vou fazer essa analogia porque eu não sei explicar de outro jeito. Mas sim, se você fez o comportamento, a partir dele eu posso deduzir até a placenta em tese, se você fizer o experimento mental do demônio de Laplace, por exemplo. Mas sempre o próximo comportamento que você tiver, ele vai ser probabilístico, digamos. Ele vai ser oculto até ele acontecer. Eu só consigo traçar os passos do comportamento se ele surgir. Se ele surgir, perfeito. Mas por enquanto todos estão em potencial agora? É isso? Todos estão em potencial. Daí a discussão seria justamente essa. Eu posso adicionar mais ou menos porcentagem, vai fechar 100 igual. 100% igual. Mas se as decisões que eu faço... sendo não tendo livre-arbítrio. Mas eu posso ter alguma decisão diferente da outra. Isso é claro. Tipo, eu não sei. Eu posso adicionar um pouco mais de porcentagem nisso ou não. Em um provável comportamento. Como assim? Não, por exemplo, você decidiu agora, sei lá, ter um comportamento X. Esse comportamento X é um comportamento que adiciona uma probabilidade ou num determinado comportamento, por exemplo, você escolhe não fumar. Pode adicionar, o comportamento de não fumar pode adicionar uma chance maior de você correr, por exemplo. Ah, entendi. Porque um vai criar outros infinitos comportamentos que podem surgir a partir daquele primeiro. Daquilo, exatamente. É uma bifurcação, né? Então, nasce aqui e vai mais duas. Meu Deus, é por isso que precisa de misticismo. Senão não dá. Senão o cara cai duro em Roma lá. Pode ser.